Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Na medida que você for encontrando, vá se colocando de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Amém. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esta pessoa para ler a palavra de Deus com você. Amém? Versículo 9 diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu vou repetir essa parte. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, queridos? Espírito Santo, nós te damos nosso coração nessa noite. Fique à vontade, Senhor. Fala conosco o que nós precisamos ouvir. Nós te damos liberdade, Deus. Fique à vontade. Pode se assentar, querido. Dando glória a Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a falsa santidade. Uma coisa que tem tomado conta do coração de muitas pessoas dentro da igreja evangélica hoje. E eu acredito que essa é a arma de Satanás para corromper a igreja. Porque o pior desviado que tem, irmão, não é o desviado que está lá na rua, é o desviado que está dentro da igreja do Senhor. O desviado que está lá na rua, ele está reconhecendo que precisa voltar para Jesus, ele está reconhecendo suas atrocidades, seus erros, embora afogado no pecado, mas ele ainda tem consciência de que precisa retornar para Deus. O desviado que está dentro da casa de Deus, ele se esconde atrás do orgulho, ele se esconde atrás do seu ego. Ele se esconde atrás da sua reputação, ele está mantendo uma aparência. E para manter essa aparência, ele não tem arrependimento diante do Senhor. E aí ele vai vivendo de aparência como esse fariseu, que orava no monte, se justificando perante Deus, quanto ao publicano, não conseguia nem ao menos levantar o seu rosto aos céus. Ele orava dizendo: ó Pai, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Irmão, nós somos enganados muitas das vezes pela aparência. Nem tudo que se vê por fora, na vida de um indivíduo, corresponde com aquilo que está dentro do seu coração. Nada há mais enganoso na vida de uma pessoa do que o coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E não só enganoso, mas também perverso. Jeremias faz a pergunta: quem o conhecerá?
Por isso que a palavra do Senhor diz: de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. A única coisa que Deus nos pede é o coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus é dono do ouro e da prata, irmão. Ele estende o céu como uma cortina. Ele põe sobre as águas os vigamentos. Ele faz da terra escabelo dos seus pés. Deus é poderoso, Ele é dono de tudo. Mas Ele não é dono do seu coração até que você entregue a Ele. Por isso, não há como servir a Deus sem renúncia, sem negar-se a si mesmo, sem entregar o total controle da sua vida para Deus. Porque nós podemos facilmente olhar para a palavra de Deus, para as leis da palavra de Deus, criar uma máscara em cima de tudo que nós aprendemos, viver uma vida de aparência, de religiosidade, e não ser contado naquele grande dia. Porque naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, aleluia, mas não entrarão no reino de Deus. E alguns dirão: eu curei, eu profetizei, eu fiz sinais em teu nome. E vai ouvir do Senhor: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aí eu pergunto para você: é iniquidade curar? É iniquidade profetizar? Fazer milagre é iniquidade? Como é que Jesus diz que o cara que curou, que fez sinais, praticou iniquidade? Porque iniquidade, querido, não é o que você faz, mas é com a intenção pela qual você está fazendo. Então você pode estar pregando com a intenção errada, você pode estar curando com a intenção errada, você pode estar trabalhando para Deus, mas com a intenção errada, você pode estar na igreja com a intenção errada, você pode estar aqui com a intenção errada. E Deus, que conhece o meu coração e o seu coração, sabe. Aleluia. Deus conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos. E eu vou falar um negócio para você, irmãos. Nós não temos nada de bom para oferecer. A nossa humanidade é pecaminosa. Mateus 15:19 diz que do coração procede os maus pensamentos, do coração do homem procede mortes, adultérios, prostituições, furtos, falso testemunho, blasfêmia, e são estas coisas que contaminam o homem. É o que sai de dentro. Por isso, a transformação precisa acontecer aqui dentro, não aqui fora. Não é a beleza externa que nós devemos admirar, é a beleza interior. Por isso a minha preocupação deve ser o interno, não o externo. O que acontece aqui dentro. Avivamento é isso, são rios de águas vivas fluindo de dentro do seu interior. Isso é avivamento. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que tem valor para Deus é o que está dentro de você, e Ele conhece cada um. A Bíblia diz que o Senhor contempla os maus e Ele também contempla os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não tem como fugir da visão de Deus. Se você está vivendo uma vida de aparência, se você está tentando impressionar Deus ou impressionar as pessoas, eu quero te dizer, Deus sabe. Ele sabe. Deus sabe até mais do que você, irmão. Porque ninguém sabe o que está dentro senão Deus. Às vezes nem você se conhece, nem você sabe o que tem dentro de você, e Deus sabe. Por isso, irmãos,
Eclesiastes capítulo 3, se não me engano, versículo 10 ou versículo 11, está por ali. A Bíblia diz que Deus deu uma enfadonha tarefa aos filhos dos homens para os exercitar. O versículo seguinte diz: e ele pôs a eternidade no coração deles, sem que ele soubesse o fim de todas as coisas. Ou seja, o que nós precisamos conhecer está dentro de nós, a eternidade está dentro de nós, a corrupção também está dentro de nós. Quando nós temos um encontro com Deus, automaticamente nós temos um encontro conosco, temos um encontro com a nossa realidade, temos um encontro com a nossa humanidade, temos um encontro com a verdade que existe em nós. Até então nós nos enganamos a nós mesmos, criamos as nossas fábulas, criamos aquilo que muitas das vezes nós queremos, mas não é a realidade de nós mesmos, até que temos um encontro com Deus e Deus nos mostra para nós mesmos. É quando nós entramos em arrependimento, é quando nós verdadeiramente começamos a nos converter de verdade. Não existe conversão sem arrependimento. João Batista, quando veio preparar o caminho do Senhor, ele veio com essa única mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não houver arrependimento, nós não podemos ter discernimento do governo de Deus, não temos acesso ao reino dos céus, e muito menos, aleluia, da eternidade. Não dá salvação sem arrependimento. Eu preciso me arrepender para a cruz ser real, para a cruz de Cristo ser genuína, ser verdadeira na minha vida. Aleluia. Mas eu vim aqui para dizer para você que muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos pregando, nós estamos servindo, nós estamos fazendo a obra de Deus, e não tivemos ainda um encontro com Deus. Isaías, no capítulo 6 de Isaías, diz a Bíblia que o profeta viu a glória do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Ele viu os serafins sobrevoando o templo, a fumaça enchia o séquito da casa do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a tremer. Ele dizia: agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Por quê? Porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros. Espera aí, esse Isaías de lábios impuros, mas ele não era profeta. Se você ler o capítulo 1 de Isaías, o capítulo 2 de Isaías, o capítulo 3 de Isaías, o capítulo 4 de Isaías, o capítulo 5 do livro de Isaías, ele está profetizando, ele está liberando uma palavra para Israel, ele está profetizando palavra de conserto, uma palavra de Deus. Mas espera aí, ele ainda não teve um encontro com Deus? Não, ele estava pregando, profetizando, falando, mas ainda não havia tido um encontro com Deus. E quando houve uma realidade, um encontro com a glória de Deus, ele pôde se ver a si mesmo e falar: agora eu vou morrer, porque eu sou pecador, sou homem de lábios impuros. Ninguém conhecia o Isaías dos lábios impuros até que houve um encontro com Deus. Você pode estar servindo a Deus e ainda não ter tido um encontro com Deus. Você pode ser um pregador e não ter tido um encontro com Deus. Você pode ser um pastor e não ter tido um encontro com Deus ainda. Um encontro genuíno, aquele que te revela, que te mostra para si mesmo, que te coloca numa condição de temor e tremor. Romanos 8:27, Paulo disse: é aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e que segundo Deus intercede pelos santos. Deus sabe quem você é. Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aí eu vejo Paulo ministrando aos irmãos da igreja de Romanos, pessoas que ainda estavam presas na prática da religiosidade. Paulo está tentando abrir os olhos do religioso. Romanos 2:5,
Ele diz, mas segundo a dureza do seu coração impenitente, entesouras a ira de Deus para ti. Paulo está pregando para a igreja, tá, irmãos? E a manifestação do juízo de Deus virá. E qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna àqueles que com perseverança em fazer o bem, procuram a glória, a honra e também a incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob lei pecaram, sob lei também serão julgados, porque os que ouvem a lei e não são judeus diante de Deus, mas os que praticam a lei antes de ser justificado, porque quanto aos gentios que não têm a lei, mas fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei em si mesmo, mas são da lei. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Os irmãos estavam todos presos a regras, a leis. Ele falou, o negócio é o seguinte, gente, vocês estão presos, mas o coração de vocês estão corruptos, e Deus vai julgar pelo que está aqui dentro. Mesmo o que está sem lei, o gentio que não pratica a lei, mas às vezes ele pratica a lei por natureza, por causa da pureza do seu coração. Dá para entender a profecia do profeta que diz, chegará o tempo em que escreverei a minha lei nas tábuas de carne do seu coração. Porque eu te garanto que se você viver uma vida de oração, mas aquela oração genuína, aquela que se rende, que se humilha diante de Deus, que se submete a um governo, uma vida de oração, uma vida com Deus, na verdade, uma vida de oração que te leve a uma vida com Deus, uma vida alinhada à vontade de Deus. Impossível, irmão, você muda, seu coração muda. Naturalmente você pratica a lei pela essência de uma justiça que é engendrada no seu espírito. O texto que nós lemos, 2 homens subiram no templo. Subiram para orar. Um fariseu e um publicano. E a diferença da oração dos dois é muito grande. A postura do fariseu na oração era de se justificar. Irmãos, as coisas ruins que o homem tem guardado no coração, elas são reveladas pelas atitudes e pelas palavras. Se você andar com uma pessoa 2 horas, 3 horas que seja, você vai perceber que a boca dela fala aquilo que realmente está no coração. Ou vem uma murmuração, ou está se queixando de alguém, ou está falando mal de alguém, ou está fazendo fofoca de alguém. Você vê, não, essa pessoa tem problema espiritual. Você vê que ela não tem maturidade, ela não tem uma vida de oração. Rapidinho você percebe. Pela natureza das suas palavras. A boca fala o que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom do seu bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. É fácil você identificar. Obrigado, pastor. Eu quero que você olhe para dentro de você, irmão. A oração do fariseu estava recheada de hipocrisia. Ele dizia, ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, eles são adúlteros, nem ainda sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo, aleluia. Você já conheceu pessoas assim? Que tocam trombeta nas praças? Que vive falando que jejua, que ora, que faz, que acontece.
essa santidade é falsa. Ela não é verdadeira. Ela é hipócrita. O fariseu pensava que isso era o suficiente para impressionar a Deus. E certamente alguém que estava presente. A pessoa, irmão, que pensar ser justas por si próprio, pelo seu esforço, ela não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa. Agora olha a postura do publicano. A oração do publicano não impressionava ninguém. O seu coração estava totalmente desprovido de orgulho. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Do contrário do fariseu, ele demonstrava ter uma consciência da sua natureza pecaminosa. Ele mostrava não ser digno nem mesmo de olhar para o céu. Batia no peito, expressando, dizendo: ah, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em verdade vos digo, disse Jesus, este foi para sua casa justificado. Agora o fariseu justificou-se a si mesmo. Romanos capítulo 3, versículo 20. O Paulo, que está ministrando para uma igreja religiosa, ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Aleluia! Por isso, meu filho, presta atenção. Não é bater cartão na igreja. Não são as atividades. Uma vez alguém disse: pastor, eu vou vir congregar aqui com o senhor, mas olha, pelo amor de Deus, o senhor me põe para fazer alguma coisa na obra, porque senão eu vou ficar em depressão. Em depressão você vai ficar se você não orar. A única coisa que te deixa em depressão é a falta de oração, a falta de intimidade com Deus. O meu conselho é que se você não está vivendo uma vida de intimidade com Deus, pare o que você está fazendo. Pare de trabalhar, pare de fazer a obra de Deus, porque o que você faz para Deus não é mais importante de quem você deve ser diante de Deus. Deus te ama mais do que o que você faz para Deus. Quem falou que Ele quer a sua obra? Ele quer você. Ele quer você. Por isso que a salvação não é por obras, é por fé. É impossível, lógico, você crê, você se manifesta em obras. A fé sem obras é morta, porque é impossível você crer e não fazer alguma coisa. Mas primeiro eu preciso crer. Mas eu estou falando de um crer que me leva a um relacionamento. Porque a fé que não me leva a um relacionamento com Deus não é fé. Se eu não me relacionei com Deus que abriu os céus, o véu do templo se rasgou, me deu acesso. Rapaz, os profetas dariam tudo para ter o que nós temos. Eles não tiveram esse acesso que nós temos. Nós estamos na graça, o Espírito Santo nos foi dado, o acesso
foi aberto, não é mais vedado. Nós podemos ter contato com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Se você está na sua casa, está tomando banho, se você fechar os teus olhos e falar com Deus, pode ser de olhos abertos também. Se você falar com Deus, o seu espírito, você vai sentir a sua presença. Você está lá tomando banho no chuveiro e falando em mistério, sentindo a presença de Deus. Qualquer lugar, meu filho, você pode ativar o céu. Nos foi dado esse acesso. Aí para mim, o cara que creu, que tem fé de verdade, ele aproveita isso. Ele entra nisso. Que não é fé de pensamento positivo, é fé na palavra, é fé nos princípios. É fé no propósito de Deus, é fé que me leva a dar minha vida. É acreditar tanto, é amar tanto, é se relacionar tanto, a ponto de os sonhos de Deus se tornarem os meus sonhos. De eu agarrar os projetos de Deus, falar, eu quero, Senhor, te honrar. Eu quero te honrar, Pai, eu quero te honrar com os teus planos, os teus sonhos são os meus agora. É eu abrir mão de tudo, me tornar sacrifício. Entender a cruz é entender que eu não pertenço mais a mim mesmo, porque eu fui comprado por um preço de sangue. A minha vida agora pertence a Deus, pertence a Cristo. Aleluia. O hipócrita do fariseu voltou para casa justificado, talvez pensando que a sua oração tinha impressionado a Deus. Ele se gloriava na exposição de lindas palavras e de que nada podem agradar a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você já encontrou no meio cristão pessoas assim, que se exaltam, e que para se exaltar precisa diminuir os outros? Eu não sou como aquele ali, eu jejuo. Você já ligou a rádio, a TV, e você ouviu aqueles caras pregando? Eu tenho pagado o preço, subido ao monte. Já viu? Põe até, filma subir no monte, já viu? Grava no monte. Às vezes o cara tá no telefone, eu tô aqui no monte. Tá nada, irmão, tá nada. E se tá também, foi lá à toa. Intimidade exibida é prostituição. Se você entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você e o teu pai que te vê em secreto, ele te vê em secreto e te abençoará publicamente. O problema é que nós gostamos de impressionar. Essa é a falsa santidade. É falsa. Chega de impressionismo. Eu sei que eu vou em alguns lugares, eu causo tumulto mesmo, porque, irmão, eu tenho que pregar a palavra de Deus, a Bíblia como ela é. E alguém uma vez me disse: pastor, o senhor devia pregar aqui e não confrontar nada por aí. Não, querido, nós precisamos estar ligado ao nosso tempo. Se você perceber, Jesus estava ligado ao tempo da época. Ele confrontava um sistema da sua época. Ele usava a palavra para confrontar um sistema da sua época. Se nós queremos curar a igreja de Jesus nos dias de hoje, nós precisamos confrontar o sistema de hoje, o sistema da época, para trazermos de volta a essência da verdade, da pureza e da palavra. O despertador só incomoda quem quer dormir. Só incomoda. Eu não gosto de ouvir essa palavra. Está incomodando porque você quer dormir,
Continua dormindo, meu filho. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, fica aí dormindo. Fica aí dormindo. Bem-aventurados são as despertadas, as atentas, aquele quando o Senhor vier encontrar vigiando e servindo bem. Essa palavra só incomoda quem quer dormir. Quem tem compromisso, quem tem compromisso, quando ouve o despertador, levanta na hora. Eu tenho responsabilidades. É assim que a palavra funciona no nosso coração. Quando ela entra de encontro com quem tem compromisso e responsabilidade, ela causa despertamento. Despertamento, você levanta na hora e se posiciona para uma responsabilidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não se impressiona com os nossos ricos vocabulários. Eu vou dizer para você que a maior espiritualidade de um homem é a sua humanidade. O publicano foi justificado por Deus através da sua humildade, de reconhecer a sua fraqueza. As nossas orações, as nossas atitudes, elas devem ser feitas conscientemente, sem exibição de santidade. Sem exibição de santidade. Por quê? Porque Deus conhece os nossos corações. Desconfie de qualquer um que faça exibição de autossantidade, que se autopromova. Jamais tente impressionar a Deus. Duas pessoas oravam com posturas diferentes. Um se orgulhava dos seus atos, o outro se humilhava, considerando-se apenas um pecador. O profeta Isaías profetizava a um povo que tentava manifestar obras diante de Deus. Isaías 64:6 ele diz: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento são arrebatados. A nossa justiça que nós fazemos, a nossa obra, por mais que seja boa, é trapo. Eu não estou dizendo que você não pode honrar a Deus com o que você faz. Nós podemos honrar sim a Deus com justiça. Nós só precisamos entender o sentimento disso. Entender. Porque você pode estar fazendo a coisa certa com a intenção errada. Para Deus é imundo. Você pode ser eficiente, mas não ser eficaz. Como assim, pastor? Não entendi. O eficiente é aquele que seca o chão, mas não fecha a torneira. O eficaz, ele fecha a torneira. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Deus quer nos tornar eficazes, não só eficientes. Discernir, entender o sentimento do que nós estamos fazendo, para que a nossa justiça não seja trapo imundo, para que a nossa santidade não seja a falsa santidade. E Paulo explica o funcionamento dessa manifestação de justiça. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele diz, ele está pregando a uma igreja que ainda está confusa quanto a isso.
Porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Necessitamos, como alguns, carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Na tábua de carne da onde? Do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós mesmos, nós não somos capazes por nós mesmos, nem de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sabe qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Os irmãos da igreja, eles estavam preocupados com glamour, então eles estavam ali fazendo cartinha de recomendação, falando de homenagem a homens, representativas de homens. Ele falou, não gente, para com isso. Isso aqui vai levar vocês à perdição. Daqui a pouco vai ter apóstolo dos milagres, apóstolo da fé, pastor de São Paulo. Daqui a pouco vocês já vão se perder nas intenções. É a síndrome de Lúcifer. Eu subirei acima dos céus e das estrelas, estabelecerei o meu trono. Isso é um perigo. E nós temos dificuldade de lidar com o nosso ego. Por isso, a nossa carta de recomendação é viva. Está escrita, não com tinta, mas pelo Espírito, e escrita onde? No coração. No coração humano que procede adultério, maus pensamentos. Agora não, ele foi transformado, ele foi entregue a Deus. Aí Deus pegou o coração corrupto e escreveu nele a recomendação de uma vida transformada, de um coração transformado, de um sentimento transformado, de intenções transformadas. Aleluia! Às vezes nós pensamos que nos convertemos, mas nós só estamos tentando converter Deus ao nosso ego, tentando trazer Deus para o nosso capricho. O nosso problema é a falta de discernimento das intenções reais, das leis reais do reino de Deus. Discernir isso. Por isso que quando Jesus vinha, ele vinha quebrando o tabu. Ele dizia, está escrito lá na lei, não adulterarás. Aí Jesus vinha e trazia a tradução. Eu porém vos digo, presta atenção que eu vou trazer a tradução real para vocês. Eu porém vos digo, o que olhar para a mulher alheia já adulterou. Aí ele dizia, está escrito, não matarás. Mas olha, eu vou trazer a tradução real. Presta atenção. Eu porém vos digo, que o que fala mal do seu irmão já o matou. É homicida. Posso fazer uma pergunta para você, irmão? Você já matou alguém? A graça, na verdade, ela é mais responsável que a lei, se você quer saber, meu irmão. Ela é mais difícil. Porque eu não tenho a cartilha. Ela tem que acontecer em mim. É a palavra escrita em mim. Aí não adianta você pegar a Bíblia e falar, esse aqui é de Deus, esse aqui não. Aí você pega a Bíblia e abre, né? Faz assim, me dá uma palavra, Jesus.
Fala comigo. Ô Senhor, eu preciso de uma confirmação. É agora. 1, 2 e 3. Aí cai em Jeremias, né, varão? Cai em Jeremias, lascou, meu filho. Cai em Eclesiastes. Ih, chatice. Aí você fala, não, esse aqui não, esse aqui não. Aí você fecha. Não. Melhor pegar a caixinha da promessa, que só tem promessa. Pronto. Não, a lei toda, a palavra toda, tem que ser escrita no seu coração. Aí você não vai precisar procurar uma palavrinha. Você não vai precisar tirar uma fitinha, ela já está escrita em você. Faz parte do seu sistema imunológico. Faz parte da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas emoções. Estão em você. Viva, viva, viva. Cartas, viva, cartas, viva. Aleluia. Isaías 58, presta atenção, versículo 3, por que jejuamos nós, se tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, se tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e que requererei do vosso trabalho, ou seja, jejua para obter algo. Aí o profeta está dizendo, por que jejuamos nós, se tu não atenta para isso? Ele está dizendo, por quê? Porque nos afligimos a nossa alma. E tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, acheis o vosso próprio contentamento e requer todo o vosso trabalho. Sabe o que o profeta está dizendo? Cada vez que você jejua, você está querendo algo em troca. Já está errado. Versículo 4. Eis que para contendas, debates, jejuais, para ferirdes com o punho o iníquo. Não jejueis como hoje, para fazeres ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma e que incline a sua cabeça como um junco, e que estenda debaixo de si em cinza? Chamarias tu isso de jejum, de dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, mas que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido, e que despedace todo jugo. Porventura não é este também que reparta o teu pão com o faminto, que recolha na sua casa os pobres abandonados, que quando os vires nus, cubra e não te esconda da tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará a sua justiça diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. São princípios de vida, são valores engendrados no meu espírito. O verdadeiro jejum é esse: abandonar a impiedade, deixar livres os oprimidos. O verdadeiro jejum é esse: repartir o pão com o faminto, dar abrigo ao desabrigado, dar roupa a quem não tem roupa. Esse é o verdadeiro jejum. Então romperá a luz como a alva, a tua glória apressadamente brotará, a tua justiça virá diante de ti, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Estou desempregado, mas vou jejuar para abrir uma porta de emprego. Não é esse o jejum que escolhi, diz o Senhor. Eu vou jejuar para Deus me usar. Nem para isso. Você não precisa jejuar para Deus te usar. Deus vai te usar. Deus usa até jumento. E isso não faz do jumento um profeta, tá?
Estou falando de princípios, irmãos. Agarrar a causa certa. A religião nos cega. Você pensa que o diabo tem medo de igreja grande? Igreja cheia? Pode crescer, fica cheia, fica grande, numerosa. Igreja cheia de gente vazia, de coração corrupto, que só busca os seus interesses, que jejua por alguma coisa em troca, que oferta por alguma coisa em troca, que só faz por alguma coisa em troca. Deus não recebe isso. Deus tem princípios. Deus tem propósito. E sou eu que tenho que me alinhar a eles, não Deus aos meus. Os meus eu tenho que abandonar. Abandonar tudo. Entender o coração de Deus é fruto de oração, meu filho. Fruto de oração. É viver uma vida de contato com Deus. É de manhã, é de tarde, é à noite. É dirigindo, é em casa, é no banho, é de madrugada. É você viver um culto constante. Porque às vezes nós engessamos. Ficamos engessados dentro da igreja, frios. Caímos na rotina de ir para a igreja todo culto. Mas a nossa espiritualidade não existe mais. Não tem mais intimidade, nem sente mais a presença de Deus. Nós ficamos engessados, nos acostumamos com os rituais, nos acostumamos com a liturgia. Estar na igreja não faz de você, irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém santificado. Não adianta nada isso. Jeremias 9:23 diz assim, diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas se gloriar, glorie-se nisto, diz o Senhor. Em me conhecer, em me entender, diz o Senhor. Conhecer e entender o que, gente? Que sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça. Beneficência, juízo e justiça. Ele está falando dos seus princípios, dos seus propósitos, do que Ele faz e do que Ele irá fazer. Se eu tenho que glorificar Deus, é nos planos e nos projetos dEle. Aleluia! Os discípulos de Jesus passaram pelo processo de esvaziar-se do seu ego, porque o mestre os confrontava sempre. Na verdade, quase em todo o tempo que Jesus ensinava, Ele confrontava. Todo o tempo. A multidão seguia Jesus pelos milagres, mas na hora que Jesus pregava, alguém dizia: esse discurso aí é duro, deixa eu ir embora. Porque Jesus sempre tinha uma paulada, sempre tinha uma palavra contrária, uma palavra confrontativa. Alguém falava uma coisa, Jesus rebatia. Estava sempre confrontando, porque nós somos humanos. E até nós entrarmos no Espírito, para vivermos no Espírito, nós precisamos da palavra. Para acordar. Olha o que aconteceu, Lucas capítulo 9, versículo 51. Jesus estava indo para Jerusalém. E aconteceu que, completando os dias da sua ascensão, manifestou o propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de ti, indo a eles. Entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam. Não o quê? Não receberam. Não receberam. Versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo dos céus e os consuma, como Elias também fez? Vamos matar eles. Voltando-se, porém, Jesus os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Os caras queriam mandar fogo, mas presta atenção, eles tinham uma referência. Eles tinham Elias.
E aí você pode até se perguntar, pastor, mas Elias não fez? Fez, mas em uma época que não havia o mesmo entendimento. Fez, mas não havia graça, não havia a plenitude do Espírito que revela as profundezas de Deus. Elias fez porque a autoridade, o poder está na palavra, na língua. Tiago 3,8 diz, mas nenhum homem pode domar a sua língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, com ela bendizemos a Deus Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Elias fez, mas fez na sua conta, não foi Deus que mandou. Fez na sua humanidade. Por isso Jesus pergunta, de que espírito sois? Porque o Espírito de Deus é diferente. O Espírito de Deus, ele revela as profundezas de Deus, segundo Coríntios 2:10. Porque o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Não, de que espírito sois? Pastor, e Elias não fez isso pelo Espírito de Deus? Não, ele fez isso do seu espírito humano. Aleluia. A ação de Elias veio do seu espírito humano. 1 Coríntios 2:11 diz, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que Elias fez foi do espírito do homem, do seu homem interior, da sua humanidade. Ai, mas por que aconteceu? Porque Deus, irmão, ele assina embaixo. A palavra tem poder. Tem gente que faz macumba com a língua. É só praguejar que acontece. Agora, se sois de Deus, o maligno não toca. Isso não significa que Deus aprovou. Nós precisamos entender isso. Tem coisas que aconteceram na lei por falta de entendimento. A lei não é para o justo, é para o injusto. Por isso que a lei trouxe o pecado. Está na Bíblia. Aí Jesus continua no versículo 57. E aconteceu que indo pelo caminho disse-lhe, Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Jesus disse, as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus o observou e disse, deixa os mortos enterrarem seus mortos, porém vai você e anuncia o reino de Deus. Disse também um outro, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro vou me despedir daqueles que estão na minha casa. Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Você percebe que ele vem confrontando todo o sistema de interesses pessoais que nós temos. A conversão genuína é a morte dos seus interesses, é o desprendimento dos seus desejos, é a renúncia das suas vontades. Por isso eu não suporto mais o que a religião ensina para a igreja hoje. Nós aprendemos a viver uma fé egoísta, uma fé altruísta. Aprendemos a ter propósitos individuais. Nós aprendemos hoje a arrancar as coisas de Deus, quando nós deveríamos apenas fluir naquilo que Deus deseja compartilhar. Aí agora nós temos que reaprender, desmistificando a religiosidade. Eu disse aqui, vou repetir, o povo que mais precisa ser evangelizado é o evangélico. Temos que reaprender de novo. E você pode não concordar comigo, não tem problema, o problema é seu. Eu fico com a Bíblia.
Eu olho para a igreja, eu vejo uma outra coisa. Eu olho para a Bíblia, eu vejo outra. Está totalmente diferente. Eu fico com a Bíblia. Eu vou dizer para você, eu estou lutando para ficar com a Bíblia. Eu estou lutando para fazer o que a Bíblia diz. Eu estou tentando ser bíblico. Eu estou falando da minha vida. Que é um desafio todos os dias. Você ter poder nas mãos de fazer o certo ou fazer o errado. Nós vivemos confrontos diários. Tentações diárias. E esse é o cristianismo. E vai ser assim até a vinda de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter duas medidas. Sempre haverá guerra entre Deus e Maleque, de geração em geração. A nossa justiça pode deixar de ser trapo imundo, se for a justiça de Deus. Colossenses 1:9, Paulo diz: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento e da vontade de Deus em toda sabedoria, e que haja inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e gozo. Paulo está dizendo: eu oro por vocês, para que a vossa vida espiritual seja inteligente, que haja sabedoria, conhecimento, para que a vontade de Deus seja manifesta em vocês. Irmão, você pode começar mal e terminar bem. O problema, sabe qual é? É começar bem e terminar mal. Porque às vezes a gente até começa ignorante, mas quando há intenções puras no nosso coração, Deus sempre vem com a sua oportunidade, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, então Ele sempre vai tentar abrir os teus olhos, abrir o teu coração, mostrar para você o caminho. Virão consequências, porque elas servem para nos ensinar, mas Deus sempre estará te dando oportunidade. E eu vou te dizer, a glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira. Aleluia. O exemplo disso é Sansão, querido. Sansão, sabemos que Sansão era nazireu, separado, santificado para um propósito. Sansão foi chamado por Deus para destruir o povo pagão, o filisteu. Ele foi nazireu desde o ventre, foi consagrado desde o ventre. Isso é ser santificado. Ele estava vivendo para viver uma vida santificada, para viver um propósito. Mas o egoísmo, a lascívia, o orgulho de Sansão arruinaram. Ele batia no peito e dizia: eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele era orgulhoso, soberbo. Ele tinha uma quedinha por mulheres filisteias, por mulheres pagãs. Aleluia. Sabe aquele pecadinho de estimação, irmão? Pecadinho de estimação existe, pastor? Existe. É aquele que você não enxerga, porque está escondido atrás do seu ego. São direitos que você pensa que tem, são merecimentos que você pensa que tem, mas não tem. Davi também achou que podia ficar com a mulher de Urias, só porque era rei de Israel. Mas eu vou te dizer, toda soberba será abatida, todo orgulho será abatido, porque Deus abate o soberbo. Ele dá graça aos humildes. Mas se você entrar em soberba, em orgulho, Deus vai tratar você. Se você for dele, Ele ainda vai tratar você, vai te dar uma oportunidade para você voltar à origem dele, para você voltar ao propósito dele. Aleluia! Sansão foi enganado, fez aliança com a mulher pagã. Ela cortou seu cabelo, o fez perder a sua força. Então furaram os seus olhos, o puseram para rodar a moinha. Ele foi humilhado. E eu vou te dizer, isso é de Deus.
para ensinar. Nós nunca vamos viver a vontade de Deus sem ser primeiro tratado nas nossas emoções, nas nossas intenções e nos nossos sentimentos. Nunca. Tem mal que vem para o bem. Eu vou dizer que até o mal de Deus é para o teu bem. Aí está lá Sansão, humilhado, era o bambambam, era o rei da cocada santa. Agora está lá rodando a moinha, curvado, cego. Imagino que tendo tempo com Deus, tendo os melhores momentos com Deus, o cabelo começa a crescer. Colocaram Sansão no templo de Dagon, chamaram todo o reino para uma festa, zombaram de Sansão, e o cabelo crescendo. E o cabelo crescendo, o cabelo de Sansão crescendo. Enquanto eles festejavam, todo o reino filisteu estava no pátio do templo. O cabelo começou a crescer, a força voltou. E aquele homem soberbo, agora humilde, recebe a unção de novo, recebe a graça de novo. Juízes capítulo 16, versículo 30. E disse Sansão, olha o homem que dizia, eu matei, agora ele está dizendo, morra eu com os filisteus. Se inclinou com força, a casa caiu sobre os príncipes, sobre o povo que ali havia, e foram mais os mortos que matou na sua própria morte, do que quando estava em vida. Ele morreu para cumprir o propósito pelo qual nasceu, mas para isso, ele tinha que estar disposto a morrer, ele tinha que estar disposto a morrer. Enquanto ele batia no peito e dizia, eu matei, o orgulho subia, o ego crescia, a arrogância crescia. Deus abateu ele até que ele voltasse à humildade, até que realmente ele fosse santificado na verdade. E quando ele foi santificado, a sua vida não era mais preciosa do que o plano de Deus, do que o propósito de Deus. Eu vou te dizer que se você não tem uma razão para morrer, você não tem um motivo para viver. Aleluia. Alguém apaixonado, alguém amando a Deus acima de todas as coisas, cumprindo o mandamento, é alguém que não tem mais a sua vida por preciosa, é alguém que se põe à disposição, que se torna servo, que dá o seu lugar para alguém, que morre para que os outros vivam. Jesus deu testemunho de João Batista, Lucas capítulo 7, versículo 25. Ele diz, o que vocês foram ver lá no deserto, um homem trajado de vestes delicadas? Não, os que andam com vestes bonitas e preciosas estão nos palácios reais. Mas o que vocês foram lá ver no deserto? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo adiante da minha face, o qual preparar o meu caminho. Eu vos digo que entre os homens nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Mas preste atenção aqui. Mas o menor no reino de Deus será maior do que ele. O menor no reino de Deus será maior do que João. Jesus acaba de dizer que não há ninguém nascido de mulher maior do que João. E se você observar a vida de João, ele é o cara que se diminuía. Ele olhava para Jesus e dizia, convém que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus foi batizar, ele disse, eu não sou digno, eu é que deveria ser batizado. Eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. Ele vivia se humilhando. Ele pegava os seus discípulos e dizia, olha, a partir de hoje vocês não me seguem mais, vocês seguem ele. Ele é o noivo, eu sou o amigo do noivo. Aí Jesus vem aqui lançar o desafio, dizendo, esse cara aqui é o maior. E se você conseguir ser o menor, você vai ser maior que ele.
Isso é santidade. Santidade é ser o menor. Santidade é se esvaziar. Se esvaziar. Se humilhar sempre. O que governa seja como quem serve. Eu sou mestre, lavei os pés. Lavem os pés uns dos outros. O maior seja o menor. É assim. Nós estamos sempre procurando a melhor cadeira, o melhor lugar. Ah, Senhor, quem vai sentar do teu lado naquele grande dia? Não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda. Mas eu vos digo que verdadeiramente vocês vão beber do mesmo cálice que eu. Quer sentar no trono? Quer, filho? Mas e aí? Podereis vós beber do mesmo cálice? Em verdade vos digo que vós bebereis. A gente só quer sentar no trono, a gente não quer ir para a cruz. Aí Jesus veio falar, tio, cortou barato. Você quer sentar no trono, você vai para a cruz, infeliz. Você vai beber do cálice. Esse é o nosso desafio, irmãos. Para que a nossa santidade não seja uma falsidade. Não seja vazia. Cheia de aparência. Tem gente que quer falar de relacionamento, mas não suporta a fraqueza dos outros. Se o irmão peca, ele é cortado da mesa. Ele é excluído do meio dos irmãos. E depois quer falar de relacionamento na igreja. Não, você não tem autoridade para falar de relacionamento. Se você não pode suportar as fraquezas dos outros. Esse não é o evangelho de Jesus. Solta as pedras. Você não foi chamado para ser acusador. Esse é o trabalho do diabo. O seu é reparador de brecha. Construtor de muro. É ser servo. Ore cala supri ala séria. Alamando roquia sé. Eu te amo, Jesus. Nos ensina a ser crentes, Pai. Nos dá um coração como o teu, Jesus. Nos dá um coração parecido com o teu, Pai. É tão difícil, Senhor. A tua palavra é como uma flecha que acerta o peito, que nos tira o fôlego, Pai. Oh Deus, eu te amo, Jesus. Eu vou lutar todos os dias da minha vida, Pai, para te servir como servo. Nós não queremos títulos. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, Senhor. Nós só queremos transferir um legado para essa geração. Queremos mudar a condição da sua igreja, dos nossos jovens. Eu não quero mais viver uma santidade aparente. Eu não quero mais viver de aparência, nunca mais. Eu não quero mais ter que fingir o que eu não sou. Eu não quero mais ter que dar o que eu não tenho. Que seja real, Senhor. Que seja real. Que essa palavra seja real em nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração.
Rikana sundoro kiasina. Nashundo kiplefiste. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Dê uma resposta para essa palavra. Dê uma resposta para essa palavra. Nós somos vendidos sobre o pecado, Senhor. Há duas leis que guerreiam no nosso interior. Oh, miserável homem que somos. Espírito Santo, vem. A minha oração, Pai, é que haja uma mudança na nossa atmosfera espiritual. A minha oração, Senhor, é que haja uma mudança interna. Que essas pessoas que estão aqui nessa noite, elas possam estar, Senhor, em crise. Voltar para sua casa em crise, Senhor, reconhecendo suas fraquezas. Se vendo verdadeiramente, Pai. Eu tenho vergonha de mim mesmo quando eu leio as histórias dos nossos heróis da fé. Eu tenho vergonha das minhas orações. Eu tenho vergonha do tempo que eu passo em oração. Quando homens deram a vida deles, morreram, Senhor, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Homens que o mundo não era digno deles. E nós estamos aqui com toda a graça disponível. E o que nós fazemos, Senhor? Nós colocamos uma máscara, uma santidade fantasiosa. Ah, Deus, arrebata o nosso coração, esconde-nos no teu pavilhão. Oh, renda assim, renda assim.